Querido amado Deus, mais uma vez estamos aqui, Pai, em Tua presença, para conseguirmos aprender sobre um tema tão importante para os nossos dias. E mais uma vez pedimos o Seu Santo Espírito sobre nós, para que consigamos, Pai, entender e praticar esse maravilhoso tema. Pedimos, Pai, humildemente, perdão pelos nossos pecados. Precisamos da Sua justiça, Pai, para conseguirmos alcançar o nosso objetivo final. Mas para conseguir essa justiça, precisamos deixar a nossa. E nós pedimos, Pai, para que realmente elimine o nosso eu de nós. E que Cristo possa viver em nós, assim como diz em Gálatas 2:20. Pai querido, pessoas estão aqui sedentas pelo aprendizado, sedentas por estar contigo. Pai querido, as preencha com o teu amor, com as tuas palavras, Pai. Que nada que seja falado aqui seja do Roberto, mas sim diz o Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor vem proporcionando para cada um de nós. Estamos finalizando essa jornada e graças a Ti, Pai. Não tivemos nenhum problema com a internet, nenhum problema que não pudesse ser solucionado e queremos lhe agradecer por tudo isso que o Senhor vem proporcionando para cada um de nós. Muito, muito, muito obrigado mesmo, Pai. Que o Senhor esteja nesse exato momento nos ajudando a compreendermos a Tua mensagem. Fique com as pessoas aqui, com as pessoas que estão no YouTube, com as pessoas que virão depois, com cada uma dessas pessoas que estão sedentas por aprender sobre Ti. É isso que lhe peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Roberto, a boca é sua, mas a palavra do Senhor. Deus te use mais uma vez. Amém. Amém. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Colocar o nosso ecrãzinho. Deixa eu ver como que tá aqui. Eu preciso que vocês dêem uma olhada ali. Aí, acho que assim vai ficar bem. Isso. Eu não importo muito hoje. Hoje nós vamos ver o santuário. Bora. Bom, pessoal, o tema de hoje ele é o mais importante de todos os temas até agora. Nós vamos entender que fazendo tudo que nós fizemos até o momento, todos esses 21 temas, vamos chegar nesse 22. E depois que esse 22 estiver cumprido em nossa vida, aí estaremos salvos mesmo aqui nessa terra já. Ok? Quando o selamento começar, quando o selamento se findar, nós já estaremos cumprindo aquele de Apocalipse, quem está sujo se suje, quem está limpo se limpe. E o ponto de hoje é nós identificarmos se nós estamos sendo selados ou se nós não estamos sendo selados. Bom, o juízo faz isso. Quando Jesus faz o ponto que nós vimos ontem, a partir do momento que nós não temos pecados registrados e boas obras registradas, Jesus nos sela. E assim estamos prontos para a volta de Cristo. E o selamento é muito importante, por quê? Porque é o primeiro ponto para o resto. Por exemplo, vem o selamento, que nós não sabemos, e a chuva serôdia cai sobre os selados. Ok? Quando essa chuva serôdia cai, que é o primeiro evento, todos os restos dos eventos, se nós estudarmos, nós sabemos. Tá? Tem o livro Eventos Finais, da irmã White, que diz ponto a ponto do que vai acontecer logo após esse selamento e chuva serôdia. Então, selou, você já está tranquilamente, mesmo nós não vamos saber, ok? Nós vamos ter indícios que nós vamos ver hoje do como é estar selado. Não vamos saber se estamos selados até o momento que nós tivermos a angústia de Jacó e o Espírito Santo vir até nós nos mostrar que conseguimos, ok? E depois de fazer todo esse panorama do selamento, recebermos a chuva serôdia e proclamarmos essa mensagem, vem todos os eventos seguintes: decreto, perseguição, porta da graça fechada, aí vem a angústia de Jacó, pragas, e tudo que nós já sabemos de cor e salteado, ou deveríamos saber no livro Eventos Finais, tá bem? Então, os adventistas do sétimo dia, na verdade, que forem pegos desprevenidos, é porque não estudaram, tá?
E estudando, depois da chuva serôdia, irmãos, todo mundo deveria saber o que vai acontecer de ponta a ponta da história. Ok? Então, como nós, duas coisas que nós não sabemos, selamento e a chuva serôdia. Depois disso, deveríamos saber de ponta a ponta o que vai acontecer. E nós vamos levar algum tempo aí, ano que vem, também vou ver com a Elô para a gente fazer alguma coisa com esse livro Eventos Finais. Nós pegamos capítulo por capítulo e íamos estudando aqui juntos. Vamos ver alguma coisa nesse sentido também, porque Eventos Finais é crucial para a nossa vida. Lembrando sempre, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20, o nosso texto-chave, base, para todos os dias do santuário. Bom, hoje o tema, como eu disse aos irmãos, é o santuário e o selamento. O que seria o selamento? Como aconteceria? Será que já aconteceu algum selamento? Tudo isso veremos a partir de agora. Em Mensagens Escolhidas 3, 419, diz que esses homens do Antigo Testamento falaram coisas que aconteciam em seu tempo. Quais são eles? Daniel, Isaías e Ezequiel. Falaram não somente de coisas que lhe diziam respeito como verdade presente, mas a sua visão se estendeu ao futuro e ao que ocorreria nesses últimos dias. Aqui nós temos algumas chaves importantes. Primeiro, o que esse texto da Ellen White quer nos dizer? Que Daniel, Isaías e Ezequiel, eles tiveram... Só um minuto. Eles tiveram coisas que aconteceram nos seus dias e também vai acontecer no nosso. Então, Daniel escreveu alguma coisa que era verdade presente para ele, mas para nós também. Isaías, a mesma coisa. E Ezequiel, a mesma coisa. Então, esses três profetas aqui têm coisas que se referem a nós também. Ok? Quando diz últimos dias, os últimos dias começou em 1798. Ok? A partir de 1798 se iniciam os últimos dias. Tá bem? Então, levando tudo isso em consideração, o próximo texto vai nos ajudar a entendermos algum panorama sobre o selamento. Diz o seguinte: estudem o 9º capítulo de Ezequiel. Estas palavras serão cumpridas literalmente. Contudo, o tempo está passando, e esse é um dos textos mais duros que eu já vi da Ellen White. E as pessoas estão adormecidas. O Senhor não vai mais suportar este povo por muito tempo. Povo a quem foram reveladas verdades tão grandiosas e importantes. O tempo está curto. Deus está chamando. E é duro esse texto, mas é algo para nós refletirmos. Nós estamos adormecidos porque Deus não vai nos suportar por muito tempo. Ok? Deus é amor, Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Deus também é justo. Qual é a justiça de Deus? Deixar tudo acontecer do jeito que a gente quer, e aquelas pessoas do Velho Testamento que sofreram barbaridades por não seguirem as coisas do jeito que deveriam seguir. Não é justiça. Então, a mesma coisa que aconteceu com aqueles reis maus, que não fizeram a vontade de Deus, vai acontecer hoje com quem não fizer a vontade de Deus. A mesma coisa que aconteceu com aqueles reis bons, e pessoas hoje fazendo a mesma coisa que os reis bons, vai acontecer a mesma coisa. Ok? Nós temos que entender que Deus é justo. O que aconteceu anteriormente não pode deixar de acontecer hoje. Ok? Então, lógico, a proporção deve ser outras, muitas vezes, porque nós não temos tanto ponto assim como eles. Eles tinham muita luz ali no sentido de viver, eles tinham profetas a todos os momentos e etc. Então, eles sofriam muito mais. Mas nós também, né? A justiça de Deus... Deus não seria justo se os evangelhos tivessem a razão de que a lei de Deus não serve para nada. Aquele pessoal do Velho Testamento estava sob a lei. E agora não estamos sob a lei? Que justiça é essa? Então, só pensando, raciocinando logicamente, nós já chegamos ao ponto de que não pode haver isso, porque Deus não muda. Entendeu? Então, nós temos que tomar muito cuidado se estamos mornos, adormecidos dentro da igreja. Porque se nós estivermos, seremos
Deus não vai suportar a gente por muito tempo. Isso é o que o texto está dizendo. Por que não vai suportar? Porque nós temos verdades grandiosas e importantes. E agora nós aprendemos mais 23, do 22 e amanhã, 23 dias sobre mais uma verdade. E se nós não estivermos acordados, dispostos, seremos deixados para trás. E um outro ponto desse texto, que é o mais importante aqui no caso, é que o 9º capítulo de Ezequiel fala sobre um selamento que aconteceu em Israel. E diz que vai acontecer igual em nossos dias. Literalmente. Por quê? Lembrem que Ezequiel escreveu para eles e para nós. Esse é um dos pontos. Ezequiel capítulo 9 é um desses pontos, ok? Que foi escrito para nós também. Agora eu pergunto para os irmãos. Esse ano agora nós fizemos 178 anos de Adventismo, tá? 1844 até hoje, dá 178 anos. E por que o selamento é importante? Porque o selamento, sem o selamento, Jesus não volta. Nada acontece. Absolutamente nada. Enquanto nós não estivermos selados, nada acontece. E nós precisamos entender o que fazer para não estar selado ou estar selado. Tá bem? Esse é o propósito de nós identificarmos hoje. Jesus está fazendo essa obra de selamento, tá bem? Do juízo e do selamento, e nós vamos cumprir o que Deus está mandando. Ele falou para a gente estudar o 9º capítulo de Ezequiel, é o 9º capítulo de Ezequiel que nós vamos estudar. Então já vamos lá para Ezequiel 1, 9, a partir do verso 1, ok? Quem quiser acompanhar nas Bíblias de vocês, acompanhe. A versão da tela é a King James Fiel 1611, mas se quiser acompanhar na tela, fiquem à vontade, ou na Bíblia também, ok? Sempre deixem a sua Bíblia marcadinha, deixa aí do lado. É interessante vocês darem uma marcada no que nós vamos falar aqui, escrever do ladinho dela, para vocês conseguirem entender as próximas vezes que lerem os mesmos versos, tá bom? Diz o seguinte: ele gritou. Quem gritou aqui? Vocês vão perceber que quem gritou foi Deus, tá? Deus gritou, né? Também em meus ouvidos com alta voz, dizendo: fazei com que os intendentes sobre a cidade se aproximem, cada homem com as suas armas destruidoras em sua mão. Pergunto para vocês: se vocês saem da sua casa agora, abre o portão e vai para fora da sua casa, e vê um homem com arma destruidora na mão, o que você pensa que esse homem vai fazer? Obviamente que é matar, ok? Então, vamos raciocinando aqui. Deus grita e fala ali com homens com arma destruidora em mãos. Verso 2. No verso 2, eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto, que ficava em direção ao norte, e cada homem com a sua arma de massacre em sua mão. E um homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escritor ao seu lado. E eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. Bom, aqui nós já conseguimos visualizar alguma coisa. Antes de nós vermos aqui, irmãos, porque eu vou fazer, vocês vão entender essa visão de ponta a ponta hoje. Eu vou mostrar exatamente a posição que o profeta viu as coisas, aonde estava cada coisa. Hoje vai ser algo assim fantástico. Cuidado com o mic, pessoal. Cuidado com o mic para não sair a tela aqui, para não perder nada, tá bom? Evitem clicar no celular. Quem puder me ajudar aí, da galera, tem alguém com o mic ligado. O seguinte. Primeiro ponto. Daniel, Jeremias e Ezequiel, que foram as 3 pessoas que tiveram coisas para o seu tempo
Não, a Jeremias não. Mas Jeremias também tem algumas coisas também com relação a nós. Mas os três, eles eram contemporâneos, tá? Jeremias estava em Jerusalém, Daniel na corte do palácio e Ezequiel no palácio, em Babilônia, junto com o povo, ok? Daniel foi na primeira invasão, Ezequiel na terceira, tá? Então Daniel está no palácio, como todos nós sabemos, e Ezequiel já estava na Babilônia. Vocês vão verificar isso com os textos aqui, nós vamos chegar a essa conclusão. E aí aconteceu algo de Deus falar, mostrar uma visão para Ezequiel. Então o que Ezequiel está vendo aqui? Ezequiel está vendo 6 homens, tá? Um vestido de linho com um tinteiro na mão e 5 com armas destruidoras. E eles adentram o santuário e se colocam ao lado do altar de bronze. Então vão pegando aí. O que nós vamos fazer aqui, irmãos, é porque eu não tem como eu montar tanta coisa aqui. Mas a Shekinah também já tem o Templo de Salomão. Vocês vão ver a imagem do que nós fizemos aí, logo, logo. Mas não muda muito a estrutura, tá? Vocês vão ver que é um pouco diferente, tinha escada, bois, mas o altar ficava nessa posição mesmo. Então, entrou 6 homens, 5 com armas destruidoras e um com um tinteiro e uma roupa de linho. E se colocaram nessa posição aqui, tá? Do lado do altar de bronze, olhando para o Santíssimo. Aí vamos para o verso 3. Verso 3 diz o seguinte: E a glória do Deus de Israel se elevou acima dos querubins. Lembra? Acima dos querubins, sobre o qual estava até a soleira da casa. E ele clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escritor ao seu lado. Ok? Então, o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo ajudá-lo. Nesse ponto, Deus se levanta acima dos querubins, ok? E ele fala com o homem vestido de linho. E aí vem o verso 4, 5 e 6. É Deus falando com o homem vestido de linho. Agora vamos lá. O que Deus falou para esse homem? 4. E o Senhor lhe disse: Vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. O 5 diz o seguinte: E os outros disse ele, ao me ouvir: Ide após ele, através da cidade, e fere, não poupe o vosso olho, nem tendes pena. Matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas, e mulheres, mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca. E por onde vai começar? Pelo santuário. Bom, irmãos, o que é interessante aqui? Porque parece muito estranho. O que acontece? Quando eu me deparei com esse texto, eu fiquei chocado. Porque olhando Deus da forma que nós a conhecemos, é muito difícil compreender uma ordem como essa. Uma ordem avisando, dando ao tinteiro, o homem do tinteiro, marcar na testa das pessoas, e depois o que acontece? Vai armas destruidoras e destrói quem não for selado. Paulo já havia dito que a história de Israel é a nossa história hoje. E Ellen White, vocês vão ver um texto logo, logo, que diz que os adventistas serão os primeiros a sofrerem o golpe da ira de Deus. Agora vocês têm que entender por que dessa ordem. Por causa da iniquidade. Eu vou dar um exemplo para vocês e vocês vão começar a compreender melhor esse texto que nós acabamos de ler. Quando aconteceu o dilúvio, a culpa é de Deus ou a culpa é do homem?
Foi Deus que é o culpado de ter enviado um dilúvio, ou o homem é culpado de não ter entrado no escape que Deus proporcionou? É obviamente que o homem é o culpado. Ou seja, Deus não matou ninguém no dilúvio. O homem se matou. Roberto, como que você diz uma coisa dessa? A Arca de Noé estava lá para quem quisesse entrar? Isso é um meio de escape de Deus, sim ou não? Isso é um meio de escape. Ou seja, Deus não queria que ninguém morresse. A arca caberia todo mundo lá dentro. Quem não entrou na arca, a culpa não é de Deus. É eles que se amarraram na iniquidade e morreram. O selamento é a mesma coisa. Deus dá o escape. O escape é estar selado. Eu não quero ser selado. Eu quero viver minha vida do jeito que eu quiser. Então a culpa não é de Deus que você vai ser destruído. A culpa é sua. Entendendo dessa forma, vocês conseguem compreender esse texto. A mesma coisa é com os ímpios no último fogo. Quando o fogo descer, uma das coisas que me ajudou muito a voltar para a igreja foi entender os ímpios. Salmo 73, 10. Né, quando Asaf questiona por que os ímpios prosperam e Deus levou ele ao santuário e ele compreendeu o fim dos ímpios. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. E eu falei, Senhor, eu não posso estar no meio disso. Eu preciso sair disso. E foi quando eu comecei a voltar para a igreja e focar de fato em mostrar essas mensagens para vocês. E o ponto aqui, irmãos, é muito duro, mas a culpa é nossa. Os ímpios vão sofrer o fogo final porque eles escolheram isso. Não foi Deus. Deus deu o escape. Mas eles não quiseram o escape. E vocês acham que os ímpios seriam felizes no céu? Se eles gostam de comer aquilo, se eles gostam de ouvir aquilo, e lá no céu não vai ter. Não vai ter nada do que os ímpios gostam. Ou seja, até mesmo o ato de destruição, aniquilação dos ímpios, é um ato de misericórdia de Deus. Porque eles não seriam felizes no céu. Porque lá não tem nada do que eles querem. Então, irmãos, nós necessitamos entender muito bem isso. Ok? A culpa dessa ordem não é de Deus. Todas essas pessoas que infelizmente morreram pro cativeiro, porque aqui é um ponto pro cativeiro deles. Vocês vão ver por que o cativeiro aconteceu daqui a pouco. E vocês vão ficar chocados. Tá? O capítulo que nós vamos estudar já de Ezequiel vai deixar todos vocês chocados. E vocês vão ver que talvez estamos caminhando para o mesmo barco. E nós, como povo remanescente, precisamos estar diferentes. Tá bem? Vamos avançar aqui, provar para os irmãos, tá bom? Que nós teremos o Apocalipse 7, de 1 a 3, prova que teremos um selamento nos nossos dias. Diz o seguinte, lá em Apocalipse 7, de 1 a 3. Depois dessas coisas, eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais haviam sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo, não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selados os servos de nosso Deus em suas testas. Ou seja, irmãos, nós teremos um selamento em nossos dias. Apocalipse 7, de 1 a 3, confirma que teremos um Ezequiel 9, de 1 a 6. Ok? E eu achei mais interessante ainda, meus irmãos, quando nós chegamos em um outro capítulo, que é Ezequiel 7, de 1 a 3. Fala alguma coisa, em outras palavras, mas o mesmo ponto de Apocalipse 7, de 1 a 3. Ok? Mas, antes de nós abrirmos em Ezequiel, vocês já podem estar abrindo as suas Bíblias em Ezequiel 7, de 1 a 3, tem algo que eu preciso falar para vocês. Tem muitas pessoas, irmãos, que ficam oriçadas. Muda o Papa, vai vir o decreto. Muda o presidente dos Estados Unidos, vai vir o decreto. Muda isso, muda aquilo. Irmãos, nada.
vai acontecer se o selamento não estiver concluído? Absolutamente nada. É bom a gente estar de olho na agenda do Satanás? É bom, tá? É bom a gente saber o que vai vir, o que vai acontecer, como que vai ser o engano, e beleza. Mas a gente tem que estar muito mais atento na agenda de Deus. Porque se a agenda de Deus não cumprir, a agenda de Satanás não vai cumprir também. Então, primeiro, devemos estar sempre atento aos passos de Deus. Os passos de Deus são selamento, chuva serôdia, alto clamor, e assim por diante. Ok? Então, essas coisas só vão... as coisas de Satanás só vão ocorrer se a agenda de Deus estiver progredindo. Ok? É muito importante isso. Nós precisamos entender os sinais para estarmos selados. Lá em Ezequiel 7, de 1 a 3, olha que interessante. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: também tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus à terra de Israel. O fim vem sobre o quê? Os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, e eu enviarei a minha ira sobre ti, e te julgarei de acordo com os teus caminhos, e recompensarei sobre ti todas as tuas abominações. Essa palavra abominação a gente vai ver muito hoje. E nós precisamos estar atentos se estamos chorando pelas abominações ou se estamos praticando as abominações. Porque os selados é os que choram, não os que praticam. Ok? A irmã White mesmo diz que veremos coisas terríveis e compara os ímpios que estiverem vivos nesses finais, mas os selados não sofrerão nada. Não é nem Ellen White, nós acabamos de ver isso no próprio Ezequiel 9. Os ímpios sofrerão, mas os justos selados nada sofrerão. Ok? Isso é muito importante para nós. Vocês imaginem pessoas, irmãos, nos últimos dias, lutando por pão, lutando por água, o sol esquentando de uma forma incrível e queimando as pessoas, úlceras, o sangue nos rios, tudo as pragas acontecendo e eu e você selados não passaremos por isso? Olha que bênção, irmãos. É isso que nós precisamos estar vivendo e almejando, ok? E agora nós vamos entender o sermão de hoje. Vamos lá. Ezequiel 9 fala sobre um selamento que aconteceu em Israel e vai se repetir em nossos dias. Ezequiel 7 está falando que o fim vem sobre os 4 cantos da terra, assim como Apocalipse fala a mesma coisa. Está faltando um capítulo aí, que é o capítulo do contexto para nós entendermos por que de uma ordem tão dura em Ezequiel 9, verso 6. Para nós entendermos essa ordem de Deus, nós precisamos entender o contexto do que estava acontecendo. E o contexto está em Ezequiel, capítulo 8. Irmãos, vocês vão ver barbaridades que aconteciam. Então nós vamos estudar o capítulo 8 de ponta a ponta agora. E vocês vão perceber o que estava acontecendo na época de Ezequiel. E se nós estamos caminhando para o mesmo lado. Ok? Esse é o nosso propósito. Para que nós estejamos chorando pelas abominações e não praticando elas como o povo de Israel estava. Ok? O contexto é crucial para entendermos a Bíblia. Por que o pessoal entende a Bíblia de forma errada? Porque elas só querem saber do texto que elas leram. Elas não querem saber o que o contexto está falando. Elas não querem entender o contexto histórico, ok? Eu amo o contexto histórico. Tipo, eu gosto de começar as coisas falando, ó, o contexto histórico é esse. Eu gasto 5, 10 minutos, você gasta para contar um contexto histórico, porque também não precisa gastar o sermão todo nisso. E depois você parte para a área que você quer mostrar. O contexto histórico aqui é como eu falei para os irmãos. Ezequiel estava já na Babilônia agora, tá? Mas antes, por que eles foram levados cativo? Porque eles estavam destruindo tudo o que estava em Jerusalém. O pessoal já não respeitava Deus. Vocês vão ver tudo isso. O santuário estava contaminado com várias perversões terríveis. O povo já estava se matando. Os reis eram horríveis. Os últimos reis eram terríveis. Os reis de Israel. Então tudo estava conspirando para que Deus, de fato,
a mesma coisa que aconteceria no dilúvio. Se Noé não é justo, acabava a humanidade. Estão compreendendo? E o povo de Israel estava nesse ponto. Estava indo para esse lado. Já estava acabando a fé em Israel. E aí Deus teve que mostrar a ordem. Gente, eu vou permitir um castigo para vocês, para que vocês possam retornar os seus pensamentos, porque senão nós vamos acabar com a humanidade, porque vocês estão indo para um caminho que não tem volta. E é por esse motivo que acontece o cativeiro. E vocês vão ver o motivo do cativeiro a partir de agora. Aí vocês vão entender que o cativeiro foi uma bênção na vida desse povo. Vamos lá. Ezequiel 8, a partir do verso 1. Diz o seguinte: sucedeu no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, eu sentei na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim. A mão do Senhor Deus caiu ali sobre mim. Vamos lá, eu quero que vocês não percam nenhum detalhe. No 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, eu sentei na minha casa. Ou seja, Ezequiel está na Babilônia, em sua casa. E os anciãos de Judá sentados diante de mim. Ou seja, tinha anciãos junto com Ezequiel em sua casa na Babilônia. Tá? E aí eles estavam, quando se junta anciãos, o que acontece? É reunião, é comissão, estava acontecendo alguma reunião ali sobre alguma coisa que eles estavam fazendo. E aí a mão do Senhor Deus caiu sobre ele, sobre Ezequiel. Verso 2, o que aconteceu depois que a mão de Deus caiu sobre ele? Então eu contemplei, e eis uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos para baixo era fogo, e dos lombos para cima como aparência de brilho, como a cor de âmbar. 3. E pôs a forma de uma mão, e tomou-me por um cacho da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe nas visões de Deus para Jerusalém, a porta do portão interno que olha em direção ao norte, onde estava o assento da imagem do ciúme que provoca o ciúme. Aqui nós precisamos entender algumas coisas muito importantes. Deixa eu trazer para vocês aqui para mim. Primeiro ponto que nós precisamos identificar aqui, que não é o tema de hoje, mas eu vou dar uma pincelada para vocês. No verso 1, diz que quem caiu sobre ele? O Senhor Deus. No verso 2, fala a aparência que esse Deus tinha. Tá? Ele era com semelhança com a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como a cor de âmbar. Essa cor de âmbar é uma cor de muito brilho que não dá para você enxergar. Tá? Você não consegue enxergar muita coisa. Tá? O que acontece? Então está falando que é Deus. Depois no verso 2 está falando que ele tem uma aparência aí. Fogo para baixo, cor de âmbar, brilho da cor de âmbar para cima. Quem que é esse Deus? Verso 3. O Espírito. O Espírito me levantou entre o céu e a terra. Então esse aqui é mais um texto que você pode usar para provar que o Espírito Santo é Deus. Tá? Primeiro fala de Deus, e inclusive o Espírito Santo tem aí uma forma. Ok? Não sabemos de fato o que é algo de fogo e âmbar, mas alguma coisa tem aí. Ezequiel viu algo. E depois ele fala que Deus é esse. O Espírito me levantou. Tá bem? Isso aqui é uma aula de português básica. Porque a pessoa não sei como que não consegue enxergar umas coisas assim. A aula de português é básica, né? O sujeito da frase é Deus e agora o Espírito. Então, juntando tudo isso, está falando do Espírito. Não está falando nem do Pai nem do Filho. Ok? Então, o que acontece aqui? Ele é pego pelo cacho da cabeça, ou seja, o Espírito Santo pega ele pelo cabelo, assim, ó. Ok? E leva ele em espírito, agora vocês vão ver que é para Jerusalém. Então, ele não pode estar em Jerusalém, por quê? Porque ele vai para Jerusalém. Então, Ezequiel está na Babilônia. E aí ele é levado para Jerusalém. Ok? Nas visões de Deus para Jerusalém. No portão interno. E vocês vão ver que a sequência que ele fica aqui, irmãos, olhando o santuário aqui do jeito que vocês estão vendo, é nessa posição aqui, ó. Tá? Como eu estou aqui, Ezequiel está em espírito olhando nessa posição.
Aonde está o quê? O altar de ouro. Vocês vão ver isso já já no verso 5, amplia essa visão. Então, o que é uma imagem de ciúme? Isso é importante nós identificarmos também. Uma imagem de ciúme é idolatria. Deus é um Deus ciumento quando idolatramos algo. Por quê? Porque não há outro Deus. Não tem outro Deus. Então, para que você está idolatrando, adorando alguém? Se só tem um Deus. Então, Deus é um Deus ciumento quando temos idolatria. Então, aqui já está mostrando que tinha algo de errado próximo ao portão interno em direção ao norte. E tinha idolatria. Tá bem? Vamos ver que idolatria era essa e aonde essa idolatria era. Importante dizer aos irmãos que de Babilônia para Jerusalém são 1.200 quilômetros em linha reta e 1.600 o que eles gastavam para chegar lá. Porque, certo? As curvas. Então são 1.600 quilômetros. Um ponto. Ezequiel era filho de Buzi. Buzi era um sacerdote. Ou seja, Ezequiel seria também sacerdote se estivesse em Jerusalém. Tá? Isso é um dos pontos do porquê Deus escolheu Ezequiel. Ok? Ele era da família sacerdotal. Um outro ponto importante é que, como eu falei para vocês, os amigos de Daniel foram primeiro e agora Ezequiel foi na terceira invasão e aquela que foi destruída. Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Vamos lá. Se é cerca de 1.200 quilômetros, não dá para chegar. Eu, Roberto, 1.200 quilômetros, eu vou gastar quase um dia de carro andando. 1.600 quilômetros, vai, quase um dia. E 1.200, 700 quilômetros eu gastei 11 horas. É mais ou menos aí quase umas 18 horas. Ou seja, é algo do Espírito Santo, sim ou não? É um milagre. Ezequiel sair da Babilônia em instantes e chegar em Jerusalém é algo de Deus. Isso é bom vocês ficarem atentos. Ok? Para não falar aqui que é coisa de outro lugar. É de Deus. Agora, irmãos, a partir do verso 5 para frente, nós vamos ver 4 visões. Cada visão que vocês verem vai ser pior que a outra. Então, a segunda é pior que a primeira, a terceira é pior que a segunda e a primeira, e a quarta é pior que a terceira, a segunda e a primeira. Então, pasmem, vocês vão ficar chocados da maneira que estava a igreja de Ezequiel. Ok? E não pasmem, porque eu fiquei chocado em estudar esse capítulo 8. Então, fique tranquilo que nós vamos conseguir colocar tudo na ordem do jeito que deveria, tá bom? Então, vamos para a primeira cena. Primeira cena, iniciando aí no verso 4. Diz o seguinte: E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, de acordo com a visão que eu vi na planície. Então ele me disse: Filho do homem, aqui no caso Ezequiel, levanta os teus olhos agora em direção ao norte. Assim eu levantei os meus olhos para o caminho em direção ao norte, e eis que ao norte, no portão do altar, estava esta imagem de ciúme na entrada. Então, deixa eu ver se eu consigo alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Ó, vamos supor que isso aqui é uma idolatria, tá? Ela estava aqui, ó. Na entrada da porta, ok? Essa idolatria estava na entrada do portão, ok? Do lado do altar. Essa é a visão de Ezequiel até o momento. Vamos continuar para vocês verem mais ainda as coisas. E disse, além disso, para mim: Filho do homem, vês tu o que eles fazem? As grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, para que faça o que com Deus? Para que afaste do santuário. Por quê? Pecado e Deus pode ficar no mesmo lugar? Não. Mas vira-te ainda novamente, e tu verás o quê? Maiores abominações. Vamos lá para nós hoje. O que isso significa? O que essa primeira visão significa para nós hoje? Esse primeiro ponto, irmãos, é idolatria dentro da igreja. Idolatria dentro da igreja.
E muitas pessoas costumam dizer o seguinte: Roberto, mas naquele tempo é mais fácil ter ídolo. A pessoa tinha que fazer escultura. Irmãos, hoje é muito mais. Hoje o Roberto pode ser um ídolo dele mesmo. Hoje um Cristiano Ronaldo, um Messi, um autor, uma série, sei lá, qualquer monte de coisa. Um pastor. Tudo que o pastor fala eu sigo. Tudo que o pastor fala eu sigo. Eu amo esse pastor, é isso, é aquilo. E você exalta o pastor como se o pastor fosse Deus. É idolatria. Então, muitas coisas hoje podem ser idolatria. Eu posso me fazer uma idolatria. Ah, eu só faço o que eu quero. É isso mesmo. Ah, não, eu não, isso não faz, isso, aquilo. E você está num pedestal. Tudo hoje pode ser idolatria. Você bate o controle da TV e pode ter uma idolatria. Então, hoje é muito mais fácil ter uma idolatria. E aqui, o primeiro ponto. Israel era a igreja de Deus. E a idolatria já estava na entrada do santuário. Não era nem Israel. Era dentro da igreja de fato. Porque aqui, ó, é a representação da igreja de Deus. Então, dentro do santuário, na entrada, já tinha idolatria. Mas o pior não é isso. O texto diz que há maiores abominações do que idolatria dentro da igreja. Agora eu pergunto para os irmãos, o que seria mais grave do que idolatria dentro da igreja? Porque o texto diz que tem. E nós vamos chegar lá. Ellen White comenta o texto, dizendo o seguinte: a classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será o quê? Será deixada sem o selo de Deus. O Senhor comissiona mensageiros, os homens têm armas destruidoras das... E ela cita Ezequiel 9, 5 e 6. Primeiro ponto hoje, irmãos. Você está declinando espiritualmente e não está nem aí? O caminho é não estar selado. Você está vendo seu irmão caindo no fundo do poço e você não dá a mão para ele? É o caminho para não estar sendo selado. Aqui nós já estamos vendo 2 pontos para não termos o selamento. É não estar nem aí com o nosso declínio espiritual e nem aí com os pecados dos nossos irmãos. É obviamente que há todo um modo de se falar, que só o Espírito Santo vai nos dar. Então, antes de você, eu não estou dizendo aqui que é para você, deixa o barco andar aí, o irmão vai ficar chateado comigo e etc. Vamos deixar ele se perder. Não é isso que Deus quer. Só que também não vamos lá no irmão de qualquer maneira e mandar a bala nele. Ok? Temos que ter um jogo de cintura muito grande, orar muito a Deus para que ele nos ajude a fazermos isso, porque o ser humano é complicado. Você tem a sua posição, mas você não pode querer que o outro tenha a mesma que você. Então, só o Espírito Santo vai nos ajudar quanto a isso. O ponto é que precisamos estar chorando pelos nossos declínios e os pecados dos nossos irmãos. Tá bem? Vai terminar, irmã. A referência é isso, tá? Eu Testemunhos Seletos 2, páginas 65 e 66. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles que Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. O que eles falavam? Os tempos mudaram. Ou seja, irmão, vocês vão ver, vocês viram aí que a igreja é quem vai sentir o golpe da ira de Deus primeiro. E logo, logo, vou mostrar para vocês que Ellen White diz que são os adventistas do sétimo dia. E por que são? Porque temos muita luz, mas não estamos nem aí com ela. E aí começamos a dizer o quê? Não, os tempos mudaram. Eu já vi pastor dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, não faz muito tempo. Nós já vimos que pessoas falando, não, mas essas músicas aí é muito antiquada, a gente tem que vir com músicas novas. Ah, não, isso aí na igreja é muito antiquado, nós temos que fazer coisas novas, os tempos hoje são outros. Bom, irmãos, isso não é uma prática só nossa. Os anciãos de Israel falavam a mesma coisa. Hoje é outros tempos, hoje é outra coisa, aquela coisa do passado. Temos que tomar muito cuidado quanto a isso, pois nós sofreremos o primeiro, a ira do Senhor. Bom, vamos para a segunda parte da visão.
A segunda parte da visão está a partir do verso 8. E é muito importante, irmãos, nós entendermos que com esse texto do Testemunho Seletos da irmã White, nós precisamos entender, irmãos, que nossas doutrinas estão sendo sacudidas, a nossa música, os nossos gostos, irmãos, a nossa liderança, a nossa teologia, tudo está sendo sacudido. Eu vejo muitas pessoas hoje saindo, pregando na igreja, ou falando que não, o Espírito Santo não tem nada a ver, isso aqui é coisa do passado. Não, nós não precisamos, nós vamos até a volta de Jesus empurrando com a barriga. Então, irmãos, tudo está sendo. Só que não é eu e você que separa. Eu tinha uma ideia de que Deus e nós iríamos separar o joio e o trigo, nós íamos sair assim, não, esse joio vai sair, só vai ficar trigo na igreja. Não vai, porque o joio e o trigo só vai ser separado na volta de Jesus. E é só Jesus que separa joio e trigo. Então nós precisamos ser o trigo da igreja. Tá? Não, de jeito nenhum, eu vou dizer aqui para vocês, não vai para a igreja não, lá é coisa ruim acontece, está acontecendo uma barbaridade atrás da outra, fique em casa. Não, precisamos ser o trigo na igreja, senão o inimigo vai destruir muitas mais vidas. E nós estamos lá por Cristo, para mostrar Cristo e para não deixar Satanás vencer essas batalhinhas. Porque eu disse para você, a guerra está ganha. O problema agora é quantas pessoas vão perder as vidas e as batalhas para Satanás. E nós precisamos estar ajudando essas pessoas. Para isso, precisamos estudar, precisamos passar e precisamos viver o que nós estamos aprendendo. Ok? Vamos para a segunda parte dessa visão. Inclusive, Ellen White diz que o maior pecado para Deus é neutralidade num tempo de crise. E nós estamos nesse tempo de crise. Diz o seguinte, a partir do 8, 7 e 8. E trouxe-me à porta do átrio, e quando eu olhei, eis um buraco na parede. Então disse-me, filho do homem, cava agora na parede. E quando eu tinha cavado na parede, eis uma porta. Vamos lá. Aqui é um templo de Salomão que a gente montou, tá? Na tela vocês estão vendo. Seria, irmão, mais ou menos aqui, ó. Aqui é a porta do átrio, tá? Essa é a porta do átrio. E aqui Deus pede para que ele cave na parede. E quando ele cavou na parede, tinha uma porta. Agora vamos ver o que é isso. Deixa eu voltar aqui, colocar aqui para frente, para vocês verem. Aqui é o templinho de Salomão que nós montamos, tá? Aqui, irmãos, ó. Tá vendo aqui, ó? É onde os sacerdotes dormiam, a liderança da igreja. Tá? Eles dormiam desse lado e do outro. Ok? Então, esses eram os dormitórios. Ou seja, quando Deus pede para que ele cave a parede, ele vai cair aonde? Dentro da casa dos líderes. Tá bom? Então, ó, aqui está a porta do átrio. E Ezequiel está nessa posição, pelo cacho da cabeça, olhando a parede. E agora Deus quer que ele cave a parede. Se fosse aqui no nosso santuário, que vocês estão vendo aqui, seria atrás da mesa dos pães. Ok? Como se ele estivesse cavando atrás da mesa dos pães. E quando ele cavou essa parede, ele viu uma porta. E aí Deus pede para que ele entre por essa porta. Verso 9 e 10. E disse, entra e contempla as perversas abominações que eles fazem aqui. Assim eu entrei e vi, e eis que toda forma de coisas rastejantes, animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel retratados na parede ao redor. E lá estavam em pé diante dele 70 homens dos anciãos da casa de Israel. E no meio deles estava Jazanes, filho de Safã, e com cada homem o seu incensário em sua mão. E uma espessa nuvem de incenso subia. Ou seja, Jazanes estava com uma liderança, 70 homens, os anciãos da casa de Israel, dentro da sua casa, e estava com o incensário. Isso prova que ele estava na casa de uma liderança, porque só quem estava com o incensário era sacerdotes. Então ele me disse, filho do homem, viste o que os anciãos da casa de Israel fazem no escuro, cada homem na câmara de suas imagens? Pois eles dizem, o Senhor
não nos vê. O Senhor abandonou a terra. E ele também me disse, vira-te ainda novamente, e tu verás o quê? Maiores abominações que eles fazem. Bom, como eu disse aos irmãos, tá aí esse ponto. Deus mostra a Ezequiel, ele pede para cavar, cai num líder, e consequentemente vai cair na casa. Caiu na casa desse tal de Jazanes, tá? E Jazanes estava com um monte de coisas que não deveriam em casa. Então ele tinha imagens lá na parede retratadas, animais abomináveis dentro de casa e uma série de coisas. O que isso significa para nós? Pior do que idolatria na igreja é quando uma liderança está idolatrando. É quando nossa liderança está corrompida. Então, pior do que idolatria na igreja é quando a liderança dessa igreja é idólatra. Vou pegando a visão aí, porque tem coisa pior que vem aí. Porque aqui está dizendo no verso 13, vira-te ainda e tu verás maiores abominações. E agora eu pergunto aos irmãos, o que é pior do que idolatria na igreja e pior do que uma liderança corrompida? Vocês acreditam que tem coisa pior do que isso? E quando eu disse para vocês que vocês vão ficar pasmo, é porque vocês vão ficar pasmo, porque eu fiquei. Ok? Bom, um texto para nós aqui, irmãos, que nós necessitamos estar na nossa mente. Para não fazermos a mesma coisa que eles. É que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Esse texto precisa estar. O outro texto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Precisamos estar fazendo para a honra e glória de Deus. Decorem esses dois textos. Todas as vezes que vocês pensarem em alguma idolatria, ou fazer alguma coisa, venham esse texto na mente de vocês. E vocês vão vencer as tentações. Um ponto crucial aqui, irmãos, que vocês precisam entender, é que os líderes de Israel faziam essas coisas no escuro. Ou seja, pergunta que eu deixo para nós. O que nós estamos fazendo em casa que somos diferentes na igreja? Por que eu digo isso? Muitas pessoas ficam com aquele negócio, a igreja não cresce, a igreja não vai para frente, a minha igrejinha aqui está com a mesma quantidade de membros, não sei quantos anos. Talvez esteja acontecendo isso. A liderança está fazendo uma coisa em casa e outra na igreja. Como Deus vai prosperar as coisas? Então precisamos entender aqui que das duas primeiras cenas, idolatria na igreja, idolatria da liderança. Quando uma liderança está corrompida com a idolatria. Ok? Vamos para o nosso terceiro ponto, que o tempo já está avançado e eu já vou tentar dar uma corrida aqui. Terceira parte da visão. Ezequiel 8:14. Então ele me trouxe à porta do portão da casa do Senhor, que estava em direção ao norte. E eis que lá estavam assentadas mulheres chorando por Tamuz. Ora lá. Irmãos, Tamuz era um deus pagão da fertilidade. Tá? A história de Tamuz é como se ele era filho de Nimrod. Tá? Tamuz era filho de Nimrod, aquele Nimrod lá atrás. Nimrod foi feito meio que um deus e ele é um semideus, Tamuz. Tá? E esse Tamuz acabou virando até mesmo, pasmem, o terceiro mês do ano judaico. Tá? Olha o tanto que eles idolatravam Tamuz. Inclusive, um dos meses é Tamuz. Tá bem? E aí, o que acontece aqui? O que tem de errado aqui, Roberto? Qual que é a mensagem para nós nesse texto? Irmãos, pior do que idolatria na igreja, pior do que uma liderança corrompida, é quando nós perdemos a confiança em Deus. Por que perder a confiança em Deus? Porque as mulheres estavam chorando por Tamuz. Elas estavam depositando a sua confiança de ter filhos, de ser férteis ou de qualquer coisa em Tamuz, e não no Deus Todo-Poderoso. Quantos de nós estamos fazendo a mesma coisa?
Talvez nos falta fé, e quando nos falta fé, nós colocamos a fé no homem, colocamos a fé naquele irmão A, na irmão B, ou no meu filho, ou na minha mãe, ou no meu esposo. A fé não pode estar longe de Deus. O povo de Israel estava com idolatria na igreja. O povo de Israel estava com uma liderança idólatra. E o povo de Israel já estava perdendo a fé em Deus. E o verso 15 diz: vira-te ainda novamente, e verás maiores abominações. Ou seja, o verso 16 é a nossa quarta e última seta. Porque tem algo pior do que perder a fé em Deus. Por mais impossível que pareça, tem. E nós vamos ver. Verso 16. Trouxe-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que a porta do templo, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, com as suas costas voltadas para o templo do Senhor, e com as suas faces em direção ao leste. E eles adoravam o sol em direção ao leste. Bom, vamos lá. Vou mostrar uma foto para vocês primeiro, e depois eu digo para vocês o que está acontecendo aí. Vocês estão vendo a foto? Acho que agora dá para vocês me verem aqui melhor. Por quê? Ali a parte do santuário, finalizamos. Bom, irmãos, pela foto aí, o que acontece? Aqui, ó, estão vendo aí o meu esqueminha. As mulheres estão nessa posição desses dois animaizinhos, tá? Adorando a Tamuz, né? Chorando por Tamuz. Tá, Tamuz, eu preciso de um filho, eu preciso disso, eu preciso daquilo, etc. Na mesma posição das mulheres, estão 24 homens agora, de costas para Deus. Lembra que eu falei para vocês lá nos primeiros dias que nunca um sacerdote virava as costas para Deus? Pois agora estão 24 de costas para Deus, adorando o sol. Então estão de costas para Deus, adorando o sol. O que é adorar o sol nos nossos dias? Adoração ao domingo. Agora vejam uma coisa. Liderança adorando o domingo. Mas não é esse o ponto que eu quero puxar aqui para vocês. Pior do que idolatria dentro da igreja. Pior do que uma liderança idólatra. E pior do que perder a fé em Deus, vocês vão saber agora. Está dizendo que tem 25 homens. Sabe quantos turnos eram no templo de Salomão? No templo de Salomão? 24 turnos. E o sumo sacerdote? Quantos bate? Qual que é a matemática aí? 24 mais 1. Pior do que tudo que nós vimos até agora, irmãos. É quando ninguém na igreja se salva. E eu e você não podemos deixar isso acontecer. Pior do que tudo que nós vimos até agora. Idolatria na igreja. Que nós estamos vendo que está tendo. Líderes idólatras. Que obviamente se tem idolatria na igreja é porque tem liderança idólatra. Perder a fé em Deus. Isso é o que mais nós vemos na igreja. Muitas pessoas, infelizmente, vão à igreja, mas não têm fé naquilo que ele diz. E nós vimos isso durante a semana. Quarto, quando ninguém da igreja se salva. E é aí que nós temos que entrar. Não podemos deixar o joio tomar conta de nossas vidas. E é por isso que precisamos ser esse tempo. Eu espero que nesse panorama geral aqui do Ezequiel 8, vocês agora compreendam por que de um exílio para a Babilônia. E por que, mais ainda do que esse exílio, por que da ordem de Ezequiel 9, verso 5. Matai totalmente jovens, donzelas, crianças pequenas, velhos, mas não chegais perto de quem tem o selo do Deus vivo.
E nós precisamos ser essas pessoas que estarão dentro da igreja, mostrando que ainda tem salvação, que ainda tem sim, que nós estamos confiantes em Deus, que nós não somos idólatras e que nós não somos uma liderança que não faz a vontade de Deus. Eu sei que a mensagem é forte, irmão Márcio. Inclusive, essa mensagem é uma das mais fortes que eu já vi e que eu passo em todas as igrejas. Essa mensagem eu costumo fazer ela no final de semana com Deus aos sábados de manhã, mas ela deveria fechar o final de semana com Deus, no domingo. Mas como eu sei que nós somos adventistas no sétimo dia do culto, é por isso que essa mensagem é sábado, na parte do culto. Porque não ligamos mais para a escola sabatina. Não ligamos mais para cultos de quarta-feira. Não ligamos mais para cultos de domingo. Nós só estamos lá de sábado de manhã. E quando fazemos isso, estamos corroborando com o não selamento. Já já, irmãos, já não tem culto de quarta, quase. Tem igrejas que não tem culto de quarta. E se tem, vai 5, 6, 7 gato pingado. Culto de domingo está indo na mesma proporção. JA já eliminaram do mapa. Só está faltando eliminar o sábado de manhã. Então, irmãos, nós necessitamos estar sendo diferente. Agora eu vou mostrar 6 textos da irmã White. Na verdade, 3 que está em 2 páginas. E nós finalizamos por hoje. Nós somos a igreja remanescente, irmãos. Precisamos ser diferentes. E agora vamos ver como fazer isso. Através dos testemunhos que Deus passou, irmã White. À medida que se aproxima o fim, os testemunhos dos servos de Deus tornar-se-ão mais decididos e poderosos, lançando a luz da verdade sobre o sistema do erro e opressão que por tanto tempo tem mantido a supremacia. O Senhor nos enviou mensagens para esse tempo, a fim de estabelecer o cristianismo sobre uma base eterna, e todos os que creem na verdade presente. A verdade presente, para cada tempo teve uma. Uma verdade que não muda é que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu por nós. Mas hoje a nossa verdade presente é cumprir o que nós aprendemos durante esses 22 dias. É matar o Roberto e Cristo viver no Roberto. Essa é a nossa verdade presente. Pois sem a justiça de Cristo não entraremos no reino do céu. Devem firmar-se não em sua própria sabedoria. O Roberto não sabe nada, mas na sabedoria de Deus. E levantar o fundamento de muitas gerações. Esses serão escritos nos livros do céu. Como a nossa irmã Aurelice começou falando, nós temos que ser reparadores de brechas e restauradores de veredas. Essa é a nossa missão aqui. Nós não podemos deixar que todos se percam. Devemos manter a verdade porque é verdade, em face da mais cruel oposição. Não importa o que você vá sofrer. Se é verdade, você tem que fazer. Eu estou passando necessidade. Vou trabalhar no sábado? Ou vou cumprir a verdade? Eu não consigo devolver isso. Vou fazer isso ou vou fazer a necessidade? Essas coisas que nós precisamos estar moldando na nossa vida. E eu caio muito nessas partes. E nós precisamos, de fundo do coração, nos submeter a Deus, orar a Deus e cumprir o que Deus está mandando. Não porque eu tenho medo, mas porque é verdade. Isso é o que um reparador e restaurador faz. Ele vive o que é verdade, porque é verdade. Não importa se ele vai perder um dedo, uma mão, ou ser jogado no coliseu ou ser queimado. Aquelas pessoas na antiguidade, elas tinham isso que hoje, infelizmente, nós estamos deixando. Segundo ponto. Testemunhos seletos 2. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós. Esse é um dos textos que você tem que gravar. Nenhum de nós jamais vai ser selado enquanto tiver uma nódoa ou mácula sequer. Por quê? Porque nódoa ou mácula
vai estar registrado no livro dos pecados. E quem está com o livro dos pecados cheio não pode ser selado. Outro texto. Os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial deverão sem mediador estar em pé, na presença de Deus Santo. Suas vestes aqui não é mais a do Roberto, é a de Cristo. Devem estar imaculadas, o caráter liberto do pecado pelo sangue da aspersão, mediante a graça de Deus e o seu próprio esforço diligente. Devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Esse texto continua, mas eu preciso dar um ponto aqui para vocês. Irmãos, graça de Deus está aí para nós todos os momentos. Mas ela só nos atinge se nós estivermos nos esforçando para que ela nos atinja. Roberto, o que seria isso? Vou dar um exemplo. O Roberto falava de 10 palavras, 9 palavrão. Eu tive que me esforçar. Eu tive que me policiar. E hoje a graça de Deus está em mim e eu não falo mais palavrão. O Roberto jogava bola, mas ele era uma pessoa que não dava exemplo para os outros. Então a coisa que eu mais amava fazer, eu parei de fazer. Eu não jogo bola hoje mais. E a graça de Deus faz com que eu não jogue mais. Não é o Roberto, irmãos. Esqueça vocês. Vocês não conseguem nada. É a justiça de Cristo em vocês que consegue. Então nós necessitamos estar moldando nossos gostos. Hoje eu não assisto mais séries. Hoje eu não ouço música mundana. Hoje eu tenho um outro padrão, até mesmo de alimentação. Tudo pela graça de Deus. Mas eu tive que me esforçar. Eu tive que parar de comer coisas que eu gosto. Eu tive que parar de fazer coisas que eu gosto. Nós necessitamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é o esforço diligente. É um esforço que transcende tudo. Porque nós queremos estar na Nova Jerusalém. Esse livro, Cristo em seu Santuário, termina essa citação. Enquanto o juízo de investigação prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento do pecado entre o povo de Deus na terra. Inclusive, leiam Cristo em seu Santuário. É um livro curto que vocês não demoram uma semana para ler. E tem tudo sobre o santuário que Ellen White escreveu. Tudo está nesse livro. E o que é que esse texto nos mostra? Jesus está lá no céu, fazendo o juízo que nós vimos ontem. Eliminando os nossos pecados, removendo os nossos pecados, purificando o santuário. Só que nós não deixamos de mandar pecado para lá quando ele volta. A chave está aí. Só que nós só conseguimos deixar os pecados se estivermos com um esforço diligente, se estivermos recebendo a justiça de Cristo. E para isso, é morrer pro eu. Não é mais o gosto do Roberto. O Roberto gosta disso, o Roberto gosta daquilo. Tá escrito na Bíblia ou nos livros do irmão White que não pode, deixe. Esse é o seu esforço. E pode ter certeza que Deus vai suprir o resto. Porque hoje eu não tenho vontade de jogar bola, eu não tenho vontade de jogar videogame, eu não tenho vontade de comer carne, eu não tenho de uma série de coisas. Por quê? Porque é Cristo no Roberto. Porque se fosse o Roberto, eu estava comendo. Mas hoje eu não tenho vontade, graças ao bom Deus. E pode ter certeza, irmãos, que vai ser difícil no início. Mas depois, Deus vai fazer o tanto querer quanto o efetuar. E o último texto de hoje, para nós encerrarmos. Lembra que eu falei para vocês que aquele povo que vai sentir a ira de Deus é os adventistas? Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Irmãos, isso daqui é lindo. Nós, adventistas do sétimo dia, deveríamos, infelizmente nós estamos igual ao mundo em muitas coisas, mas nós deveríamos ser um povo diferente, um povo peculiar. O que seria isso? Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou assim. Tornou-os representantes e os chamou para serem embaixadores seus, na derradeira obra de salvação. Esse texto continua, tá? A referência está no próximo slide. O que seria embaixadores? Vamos supor aqui, o Roberto é presidente do Brasil e o Biden pede uma embaixada para mim. Eu vou disponibilizar um pedaço de terra para o Biden, e agora ali é uma embaixada americana.
Tudo o que acontecer dentro daquele pedaço de terra que eu disponibilizei, a lei é americana. No Brasil não manda nada. Isso é uma embaixada. Ou seja, irmãos, se você roubar dentro daquele pedaço e isso for pena de morte, você vai morrer. Eu não posso fazer nada. Embaixador é isso. É isso que Deus quer de mim, de você. Que aonde eu e você estiver, seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa, seja onde for, precisamos que a lei de Deus esteja operando em nós, através de nós. Isso é o que nós deveríamos estar tendo. Embaixadores de Cristo. Um povo diferente do povo do mundo. E aqui, para vocês verem a referência, o maior tesouro da verdade já confiado a mortais e mortais, os adventistas do sétimo dia. As mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a este povo. Irmãos, isso é dádiva. Isso emociona. Nós somos o povo que temos toda a verdade, mas nós não estamos nem aí para ela e queremos ser selados. Não vamos. Nós precisamos ter essas mensagens. Precisamos viver, aprender sobre elas, a fim de transmitir elas ao mundo. Testemunhos Seletos 3, página 128. Irmãos, pergunta que eu faço para vocês rapidamente. Moisés ou Paulo, quem tem mais luz? Obviamente, Paulo teve muito mais luz que Moisés, pois viveu muito tempo depois. De Paulo para Ellen White tem muito mais luz. E nós hoje temos luz total sobre todos os pontos. Mas nós precisamos cavar esses pontos. Precisamos ser um dos 144 mil. Se é literal ou simbólico, não me importa. Nós necessitamos estar vivendo como esses textos nos mostram. Como nós vimos durante todo esse panorama. Todos esses 22 dias. Precisamos estar vivendo isso. E pode ter certeza que o selamento virá. A chuva serôdia cairá. E nós cumpriremos a missão que Deus nos deu. Espero que vocês tenham entendido o ponto. É uma mensagem dura. É uma das mais duras que eu já vi. É uma das mais duras que eu prego. Mas é uma mensagem de advertência. É uma mensagem que, infelizmente, Satanás colocou a advertência como algo ruim. Mas a advertência é algo bom para Deus. Deus diz, eu repreendo os que amo. Então leve sempre a repreensão para o lado bom. Nunca para o lado que Satanás quer levar. Que Deus abençoe todos vocês. Amanhã nós temos. Santíssimo Deus, bondoso Pai, Deus de amor, de misericórdia, de fidelidade. Aqui estamos, Senhor, como uma pequena parte do Teu povo, onde acabamos de receber do Senhor orientações mais do que importantes para as nossas vidas. Precisamos, ó Pai, viver essa verdade, essa luz, ó Pai. Nós temos recebido desde quando o Senhor tocou em nosso coração e nos chamou para que viéssemos conhecer essa verdade, esse caminho que nos leva à vida eterna, Senhor. Por misericórdia, pelo sangue de Jesus, nos perdoe por ainda sermos tão falhos, por não nos atentarmos, Senhor Deus, às Tuas verdades para vivê-las conforme o Teu Filho. Perdoe os nossos pecados cometidos contra tanto amor, tanta graça, tanta misericórdia e compaixão. Nossas faltas, Senhor, que nos separam do Senhor e muitas vezes estamos vivendo e fazendo apenas as nossas vontades e por isso nossa mente fica embotada, ficamos pesados e não conseguimos entender e sermos selados pelo Teu Espírito Santo para que possamos ser selados pelo Santo Sábado, Senhor. Por misericórdia, Pai, nós não queremos mais pecar contra o Senhor.
Nós sabemos e queremos que o Senhor volte logo. Mas como que nós vamos receber o Senhor para nos buscar nas nuvens do céu se nós continuamos pecando? O Senhor tem que ficar aí intercedendo, porque a gente ainda decide pecar. Misericórdia. Eu não quero mais pecar contra o Senhor. Nós aqui não queremos mais pecar contra Ti. Batiza-nos com Teu Espírito Santo. Nos reveste com o Teu poder, Senhor Jesus. Vem habitar em nossa mente, em nosso coração. Imprime em nós o Teu caráter, para que o Senhor possa viver em nós e não mais o nosso eu, que nós queremos, a nossa preocupação, a nossa vontade. Mas que a vontade do Senhor seja viva em nossas vidas. Nós queremos nos salvar e queremos também que outras pessoas sejam salvas. Mas para isso nós temos que decidir hoje obedecer a todas as informações, todas as instruções que nós temos recebido como representantes teus. Nós precisamos viver, Senhor, essa verdade. Por misericórdia, nos ajude. Imploramos e rogamos que o Senhor abençoe a todos aqui nesta sala, Senhor, que estão aqui não por acaso. O Senhor nos trouxe, porque o Senhor quer nos salvar. Nós vamos colocar de lado o eu e aceitar a tua vontade. Eu te suplico, te imploro, em nome de Jesus. Amém.